Oi pessoal, tudo bem? Bebendo uma aguinha aqui para molhar as palavras um pouquinho, porque o nosso tema hoje dá o que falar, né? Hoje o tema é sistema familiar e suas ressonâncias. Como o sistema familiar pode influenciar naquilo que nós ressoamos? O que devemos fazer para mudar a nossa ressonância e mudar o nosso histórico dentro da problemática familiar que trazemos. Hoje é um tema, se não der para falar, se o vídeo ficar muito grande, não der para falar sobre esse tema num todo, vou tentar dar uma resumida. E aí mais na frente, se vocês acharem interessante, vocês colocam aí nos comentários. E aí depois a gente dá uma aprofundada sobre esse tema, que é um tema super, mega interessante, ok? Sistema familiar. Sistema familiar engloba-se naqueles aos quais nós fomos gerados, tá? Se você foi adotado, você vai trazer as problemáticas aí da família que você foi criado, porém, você vai ter dois sistemas. O sistema ao qual que te criou, né, que é o sistema incluso, e você tem o sistema ao qual você foi gerado, que é onde você traz os seus emaranhamentos. Então, ressonância. O que é ressonância? Do português, a ressonância é um estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente maior, com resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração. Essa vibração necessita de força, ou seja, de um estímulo para que ela aconteça. Ou seja, se você quiser fazer um som, você vai pegar, digamos, um sino. Você tem que bater para que esse sino emita uma vibração e essa vibração vai emitir um som. Isso é ressonância. Dependendo da força que você bate nesse sino, o som pode ser alto ou mais baixo. Depende do nível de força com que você bate neste sino, ou seja, depende do estímulo dado. Então, falando de ressonância com o sistema familiar, nós vamos falar necessariamente das dores e traumas que esse sistema nos causa, ou esse sistema já nos traz desde lá da nossa vivência intrauterina. O que é importante saber? O importante de saber disso é que, mesmo nós tendo um histórico familiar, cabe a nós, se esse histórico não é bom ou não nos faz bem, cabe a nós a busca pelo autoconhecimento e transformação da nossa história, para que as nossas ressonâncias mudem e automaticamente a nossa vida venha a ser transformada. Por quê? Dentro das problemáticas familiares, que acontece quando você vem com um histórico familiar não muito bom? Basicamente, tem pessoas que levam essas ressonâncias de forma negativa para a vida emocional afetiva, outros para a vida financeira. Tem pessoas, inclusive, que trabalham a vida inteira, trabalham duro e não conseguem fazer nada da vida. Isso tem muito a ver com a ressonância familiar. E aí depois a gente pode, né, tecer aí esses temas separadamente para que a gente possa entender eles mais profundamente. Hoje, basicamente, eu quero falar sobre a nossa questão de ressonância, mas de forma simplificada, mas de forma que dê para vocês compreenderem a necessidade de entender o que é ressonância, tá? Quando a gente ressoa de forma negativa, nós vamos atrair necessariamente coisas negativas. Quando nós ressoamos positivamente, necessariamente o que o universo vai mandar de volta é coisas positivas. Ou seja, Simone, como que eu vou identificar de que forma que eu estou ressoando? Como saber se eu estou com uma frequência boa ou ruim? Como que eu vou me avaliar e perceber em mim aquilo que eu estou trazendo? Primeiro passo.
Seus relacionamentos afetivos têm sido bom ou você tem vivenciado um relacionamento abusivo ou tóxico? Ah, não sei o que é relacionamento abusivo ou tóxico. Pesquisa aí, dá um Google rapidinho que você encontra vários itens, né? Várias dicas que vai te dizer se você está vivenciando um relacionamento tóxico ou não. Eu tô tendo amor próprio? Você vai saber se você estiver dentro desse relacionamento tóxico, você obviamente não está tendo amor próprio. Tenho me sentido depressivo? Quais tipos de música eu tenho escutado? Gente, tudo isso vem de acordo às nossas ressonâncias. Se eu só escuto música de sofrência, eu estou vivendo uma eterna sofrência, eu estou depressivamente, eu só não tenho percebido que eu estou vivendo um estado depressivo. Ah, mas eu só escuto de vez em quando. De vez em quando todo mundo ouve alguma coisa, o que não pode você só curtir aquele tipo de música. E isso mostra que você não está tendo o equilíbrio da sua forma de agir e pensar sobre a forma de relacionamento que você quer afetivamente. Entendeu? Se eu escuto músicas que põem o meu astral para cima, que me dá uma nova forma de viver e viver a vida, né? Músicas que me elevam, ponto positivo. Eu estou vibrando positivamente. Por quê? Porque se eu estou vibrando positivamente, eu tenho sonhos. Eu sonho com o amanhã. O que seria você viver negativamente estando no positivo? Se você está vivendo o agora, só pensando no amanhã. Você vive sonhando com o amanhã e não vivencia o hoje. Ou seja, você está deixando de curtir os momentos ao qual você está vivenciando na expectativa de viver um amanhã feliz, porque agora você não está feliz. Então, automaticamente você está tendo uma autossabotagem. Você pensa que está bem, mas lá no fundo, no seu inconsciente, você sabe que você não está bem. E aí, de forma inconsciente, você busca viver o amanhã, faz de tudo para que o amanhã chegue logo, porque você não está conseguindo vivenciar o hoje devido à problemática do hoje que você está passando. Então, faz necessário você ter uma autoavaliação. E ninguém melhor para fazer essa autoavaliação que você mesmo. Eu aconselho vocês pegarem um caderno e nesse caderninho você anotar a data, porque é importante você anotar a data que você inicia a fazer esse programa, que é um programa de treinamento, tá? Você vai treinar o seu cérebro dia após dia. Você anota a data e aí, lá perto da hora de você dormir, o que é que você faz? Da hora que você acordou, foi que eu vivi, como que eu acordei? Acordei me sentindo bem ou eu acordei triste? Me arrumei, tive ânimo de me arrumar ou me arrumei porque eu tinha que me arrumar, porque eu ia sair, que obrigatoriamente eu ia estar diante de uma sociedade e eu não quero que aquela sociedade me enxergue de fato como eu estou. Porque quando nós estamos bem, nós nos arrumamos, não é para que o outro veja, mas porque a gente se sente bem de estarmos arrumados, porque a gente gosta de se olhar no espelho e vermos que estamos bem. Então, à medida que você se arruma, porque a sociedade vai te enxergar, porque você já está camuflando algo. Então, você anota lá, o segundo item. Me arrumei, mas não estava com vontade de me arrumar. Fui ao trabalho, encontrei fulano ou ciclano no caminho, fiquei feliz, ou talvez para mim não me importou ter encontrado tal pessoa na rua. Almocei, comi o que eu queria comer. Não, mantive minha dieta porque estou de dieta. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque à medida que você vai anotando o passo a passo do seu dia a dia, você vai entendendo aquilo que está te dando prazer, aquilo que você está apenas vivendo por viver, e se em algum momento da sua vida você está tendo desprazeres ou mais prazeres.
E aí, às vezes, tem gente que foca muito sexo, porque acha que o sexo vai trazer a felicidade que ela precisa, e muitas vezes ela não vai encontrar no sexo a alegria e a felicidade que ela precisa, porque isso já vem de uma outra problemática, que é o que a gente vai entrar no tema daqui a pouco. Tem gente que vai no álcool, né? Desconta no álcool a problemática do seu sofrimento, porque ele não consegue compreender o sofrimento interno que ele traz. Tem gente que vai pro cigarro, outras drogas mais pesadas e assim por diante. Tem gente que inclusive é viciada em relacionamentos, tá? Troca de mulher ou de homem como se troca de roupa íntima. E isso é uma problemática da infelicidade que essa pessoa carrega. E ela não consegue enxergar a profundidade dessa dor emocional. Vamos lá. A primeira coisa importante de você entender com a sua questão de ressonância é você buscar compreender a sua criança interior. Ou seja, os traumas, as alegrias, as memórias que você traz de quando você ainda é criança. Em alguns casos familiares, cabe uma análise ou até, né, eu vou indicar outros programas que ajudam muito, uma análise profunda do seu sistema familiar por completo. Porque às vezes o problema que te atinge vai além da sua casa, pai, mãe, filho e irmãos. Ele vai a nível de parentescos, como avó, avô, tios, parentes maternos ou paternos. Se estende de lá para cá. Simone, por que esse sistema acaba ressoando conosco? Porque nós temos um negócio chamado DNA. E dentro do nosso DNA existe um negócio chamado memórias. Às vezes um problema que o seu tataravô teve lá com o irmão dele gerou um embaralhamento e chega cá na sua vida já na 4ª geração e você está vivendo um problema financeiro que você não entende por quê. Você não entende porque que você trabalha tanto e não consegue administrar seu dinheiro. Isso é embaralhamento que vem de lá para cá. Então, esse tipo de problemática familiar, dentro do sistema familiar, hoje, nossa, tentei lembrar uma palavra que agora e faltou, mas daqui a pouco a gente chega lá. Esse tipo de problemática, ele pode ficar ressoando conosco, nos trazendo infelicidade, se a gente nem sabe que esse problema existe. E de que forma que eu vou entender que eu trago essa problemática em mim, lá de um tataravô, de uma pessoa distante, de um problema de um tio lá e ressoa em mim? O seu DNA traz tudo. O seu DNA tanto traz a alegria, como traz a genética familiar, mas também vai trazer as memórias. Então, é necessário que você compreenda as problemáticas familiares para que você possa ter sabedoria de como resolver os seus problemas emocionais. Eu tive os meus problemas emocionais, eu tive uma adolescência, uma infância muito difícil. Durante boa parte da minha vida, sendo ela a maior parte da minha vida, né, eu culpabilizei os meus parentes, a minha família, as pessoas mais próximas, porque eu não conseguia compreender que aquele vazio existencial que eu tinha era, na verdade, uma problemática que eu trazia lá de trás e que não necessariamente fosse meu, mas eu tinha que ter esse conhecimento para poder me libertar. E foi a partir dos 18 anos que eu tomei a decisão, né, de buscar o autoconhecimento. Mesmo dentro das poucas ferramentas que eu tinha na época, eu busquei, graças a Deus e à fé que eu sempre tive, que eu aprendi lá na minha infância a ter, eu sempre busquei ter atitudes positivas para o meu desenvolvimento pessoal, e isso me ajudou muito. E a gente sabe que nem todos têm essa sabedoria, né? A gente vê aí hoje muitos jovens indo por caminho das drogas, buscando caminhos de autodestruição, porque eles não sabem conviver com a dor que eles carregam. E esse vídeo é justamente para ajudar adolescentes que estejam vivenciando essas dores emocionais que elas não sabem porquê e nem de onde vem. Esse vídeo é para trazer um start aí para as mulheres que vivem
já na fase dos seus 40, 50 anos com depressão e não entende de onde vêm essas dores. Esse vídeo com esse tema é para trazer para todas aquelas pessoas que têm em si um desejo de crescer, mas não sabe por onde começar. Às vezes é uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que fez muito para desenvolver e no final não deu em nada, nadou e está morrendo na beira da praia. Ela não entendeu o quanto ela precisa mudar a ressonância dela e atrair para ela aquilo de fato que ela quer. Porque às vezes a gente sonha muito, mas não sabe atrair aquilo que a gente quer. E aí a gente começa a viver de sonhos, de ilusão. E aí chega um momento que a ilusão bate a realidade, né? Porque a gente tem um lado emocional e tem um racional, e a gente percebe que a gente está vivendo de emoção. E que o nosso racional, quando chega, ele chega e joga você no chão. Ele vai dizer, olha, isso aqui é tudo ilusão, você está lutando, mas você não está chegando onde você quer e você acaba ficando frustrado. Olha para você. Se você não conseguir me dizer agora, só anota aí no seu caderninho. Em que hoje me sinto frustrado. Depois você vai fazer sua autoanálise. Precisa dizer pra mim não bota aí nos comentários, pelo amor de Deus. Não precisa se expor, tá, gente? Essas coisas todas vocês anotam pra vocês e depois de preferência até rasga, joga fora, não deixa nem ninguém ter acesso. A menos que seja um diário pessoal e que ninguém vai ter acesso, tá? Mas esse tipo de coisa, inicialmente, quando a gente está iniciando nossos tratamentos emocionais, é necessário que a gente tenha um negócio chamado privacidade, porque nem todos estão no nível de entender as nossas dores emocionais. E às vezes, se você tem algum problema com um parente próximo ou com alguém que você convive, e você põe lá e essa pessoa descobre ali os sentimentos, aquilo que você sente a respeito dela ou deixa de sentir, pode gerar um outro problema e você não esteja no momento apto a se resolver com essa pessoa. Então pode criar um problema ainda maior. Então, de preferência, esse tipo de coisa, quando você se autoanalisar, você anota no seu caderninho em algo muito pessoal em que ninguém vai estar tendo acesso, tá? E, gente, por favor, se vocês souberem que alguém tem um caderninho ao qual elas anotam as coisas dela, por favor, não invadam, tá? A falta de privacidade, a falta de respeito, de você invadir a privacidade alheia é muito grande. Eu já passei por isso durante a minha adolescência. Eu escrevia muito, inclusive eu escrevi livros durante a minha adolescência. E dentro das minhas anotações eu tinha também as minhas anotações pessoais. Foi quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento. E uma vez eu trago em mim marcas, que eu acho, não sei se vai dar pra ver bem aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó, foi um ataque de uma prima minha, que ela chegou com duas tias minhas e eu tava escrevendo. E aí, quando elas se aproximaram, eu vi que estava se aproximando, eu fechei o meu caderno para que elas não tivessem acesso àquilo que ela estava escrevendo. E a minha prima veio em cima de mim para pegar o que eu estava escrevendo, porque ela queria. E naquela hora eu virei uma leoa. Eu virei um bicho e naquele, sabe, de me defender, de pegar o meu caderno para que ela não tivesse acesso ao que estava ali escrito, ela também, como ela queria muito ter acesso, ela me arranhou. E eu tenho marcas disso, físicas. Eu não tenho marcas só da memória, não. Eu tenho marcas físicas desse momento. Então eu vivi isso e eu não desejo pra ninguém. Porque pra te desequilibrar vai ter muitos. Mas pra te ajudar, se você achar um, já achou muito. Normalmente não aparece quem te ajude. Então, prezem pela privacidade de vocês. Não postem na internet o que vocês sentem, nem a forma com que vocês se sentem. Anotem em um caderno ao qual ninguém vai ter acesso. E de preferência, uma vez por ano, você pega esse caderninho, tá? Vai lá, faz uma fogueira, queima ele. Joga todas aquelas problemáticas ali que você anotou no caderninho, joga fora. É importante até você dar uma lida antes, tá? De você queimar ele. Você lê, vê o que é que você já conseguiu resolver dentro de você. O que não conseguiu, você passa para um outro caderno, compra um outro caderninho, anota lá novamente ainda aquilo que você precisa tratar dentro de você. E aquele caderno velho que tem mais informações a respeito de você, você queima. Queima, que é para ninguém estar tendo acesso, tá bom? Por que isso? Foi a única forma, gente, que eu achei de ter um caderno com a minha vida emocional ali, descrita,
sem ninguém ter acesso. Aquilo que foi tratado está no esquecimento, ninguém precisa saber. Aquilo que foi tratado eu já sei que foi tratado, então não preciso ficar revivendo. E aquilo que eu preciso tratar, eu trago sempre a memória que eu preciso tratar, porque aquelas dores só vão me trazer problemas fisicamente, porque a gente sabe que as nossas dores emocionais, eles trazem, sendo acumulado, eles vão trazer problemas físicos ao longo do tempo. Então, aquilo que você sabe que você não conseguiu tratar ainda, você vai tratando aos poucos, dentro do seu tempo, tá? Se permita tratar, mas não permita que ninguém invada a sua privacidade. Isso é um ponto muito importante aqui, que eu gostaria de deixar claro com vocês. Então, vamos lá. Anotem lá no caderninho de vocês as dores emocionais. Qual memória você tem da sua infância que te marcou, que te doeu tanto? Por que essa memória te dói tanto? Busque entender a problemática disso, mas não busque entender julgando o outro, tá? Que o grande feeling disso aqui, desse vídeo, não é você julgar o outro, é você compreender a você mesmo. Isso aqui chama-se autoconhecimento. Então, a problemática aqui não é você julgar sua mãe, seu pai ou seu vizinho, quem quer que seja que em algum momento te trouxe uma dor e essa dor ainda existe aí dentro de você, tá? A ideia aqui é você se autoconhecer, perdoar aquilo que precisa ser perdoado, tá? E seguir em frente, porque é assim que a gente trata o nosso emocional. A gente verifica, analisa, perdoa e segue em frente. Por quê? Porque se eu fico trazendo dores do passado, eu vou desenvolver problema na minha coluna. E eu não quero problema na minha coluna. Eu quero chegar aos meus 80 anos com a minha coluna perfeita, tá? E quem muito traz dores emocionais e fica vivenciando o passado, remoendo o passado, consequentemente ela vai desenvolver um problema na coluna, tá? Então é importante. É bom vocês começarem a ter esse conhecimento, que é para não ficar ressoando e trazendo aquilo que vocês não querem, tá bom? Falamos sobre músicas, forma de pensar. Gente, a ressonância ela é muito importante dentro daquilo que a gente pensa. Vou usar um tema aqui bem cabeludo aí, que todo mundo se atraca de 2 em 2 anos. Política. Ah, eu não gosto de político tal, eu odeio político tal. Ah, político tal é um demônio. E, gente, aquilo que você pensa a respeito do outro não é culpa dele, é culpa sua, é você que está pensando. Então, você só vai atrair uma problemática sobre aquilo que você pensa. Você não vai conseguir vivenciar um Estado nesses 2 anos de governo, ou 4 anos de governo, né? A eleição é cada 2 anos, cada área da política. Você não vai vivenciar esses 4 anos da política de forma perfeita se você odeia aquele político. Então, se ele fizer uma merda lá, a primeira merda que ele fazer vai ressoar com você perfeitamente. Tá? Por quê? Porque você odeia ele, então tudo que vai, volta. Você está emanando o quê? Ódio? Você vai receber ódio. Ah, Simone, mas com a política que nós temos é impossível amar. Meu amor, se afaste da política. Tá? Se afaste de pensar a respeito disso. Ah, eu tenho um parente que não me desce. Minha irmã, trata em você. Ele tem lá o defeito dele, ele tem que tratar o emocional dele lá. O que é que você faz? Trata em você. Por que fulano não me desce? É o jeito de fulano? Vou me afastar de fulano. Quando que eu vou saber que essa ressonância está me fazendo bem ou não? Quando eu me afasto de fulano e eu não sinto falta dele. A partir do momento que eu me afastar de fulano e eu ficar sentindo saudade dele, ou se eu lembrar com dor, não é ressonância, gente, é mágoa. E se você guarda mágoa, é uma má água que você bebe. É algo ruim sobre as suas emoções. Então você está ressoando o quê? Mágoa. O que é que você vai ter do lado de lá? Mágoa. Então, se você se afastou de alguém e você tem sentido falta dela, volta lá com esse alguém.
se reconcilia. Olha, fulano, eu me afastei de você por esses e esses motivos. Eu penso dessa forma hoje. Eu não quero viver em guerra com você, mas eu te amo, tá? Mas hoje a vivência com você me traz determinados tipos de problema, as quais eu não estou mais querendo vivenciar, porque isso me faz mal. Gosto muito de você, mas isso está me fazendo mal. Você vai se afastar dessa pessoa sem ter mágoa. E o comportamento daquela outra pessoa que te fazia tanto mal já não vai te fazer mal. Por quê? Porque você já não vai estar convivendo com ela. Você já não vai estar absorvendo aquilo. Simone, até quanto tempo dura? Quanto tempo necessário for. Quando você não ressoar mais com aquele tipo de vibração, automaticamente tudo vai se transformando. Inclusive, eu passei por isso esse fim de semana. Eu cheguei num ambiente e tinha uma pessoa que estava altamente infeliz. Estava descrito nos olhos da pessoa. Estavam todos sentados, os que eu cheguei que levantaram para me cumprimentar. Eu cumprimentei, abracei, beijei, felicitei Natal. Os que não levantaram, estavam sentados, ficaram, eu também não cumprimentei. Por quê? Porque a gente tem que ter amor próprio, tá? Você não precisa guardar mágoa, mas também você não precisa ser carente, tá, gente? Se a pessoa não levanta, não te cumprimenta, você não precisa perder seu tempo e ir lá cumprimentar ela. Nem para ser hipócrita, nem para querer mostrar a ela que você é melhor que ela. Muito pelo contrário, deixa ela lá, que no tempo dela, quando ela se autoconhecer, quando ela se tratar, ela vai reconhecer que as atitudes dela não foi positiva. Entendeu? Eu já fiz isso. E outra coisa, eu tenho um problema meu, que depois eu vou falar a respeito desse tema. Eu tenho dificuldade em me aproximar das pessoas, apesar de eu ser uma pessoa altamente comunicativa. Eu tenho dificuldade de manter esse entrosamento com as pessoas. Então, assim, quando eu confio muito na pessoa, eu me relaciono com ela muito bem. Mas se eu não tiver essa intimidade com a pessoa, eu tenho dificuldade de aproximação. As pessoas mais próximas de mim, que já perceberam isso, que eu nunca precisei dizer, elas hoje lidam comigo de forma mais afetiva, sem eu precisar buscar nem cobrar nada delas. Elas mudaram a partir do momento em que eu mudei a minha ressonância. Por quê? Porque estávamos na mesma vibração. Os outros ainda, inclusive da minha família, que não estão ainda na mesma vibração, não têm ainda esse mesmo conhecimento, continuam agindo do jeito deles. E eu não posso cobrar deles mudança. Por quê? Porque cada um muda de acordo com o seu tempo, com o seu conhecimento. Entendeu? Eu apenas me mantenho no meu lugar, respeito o lugar do outro. Foi o que aconteceu. Cheguei no lugar, eu estava super bem, todos ali estavam bem, a pessoa que estava infeliz, ela simplesmente levantou e saiu, inventou uma desculpa e foi embora. Por quê? É uma problemática dela. Entende? Sabe aqueles opostos se atraem? Ou do campo magnético, ó, menos com menos espelhe, mais com mais, tem que ter o mais e o menos, porque tem que ter o equilíbrio. Quando a pessoa está vivendo em desequilíbrio e ela olha para o outro e ela vê que o outro está bem, isso de certa forma traz dor nela. Por quê? Porque ela se olha no espelho. Ela se olha e diz, poxa, eu também queria estar assim. E eu não consigo estar assim. Tem gente que usa essa palavra até como a inveja. Gente, a inveja é um sentimento e quando ela é utilizada de forma repetitiva e repetitiva e repetitiva, isso se torna nocivo, tá? A ressonância, ela simplesmente vai vibrar ali, ó. Não tá no mesmo campo, vai embora. Entendeu? Não vai ressoar. Não vai ter encontro. Entende? Então é importante que você esteja ressoando nos seus pensamentos coisas boas e positivas. Por quê? Porque você vai atrair pessoas boas e positivas. As pessoas que não estiverem ainda pronto para estar no seu campo, ressoando da mesma maneira,
automaticamente elas vão se excluir. Você nem vai precisar excluir elas, você só precisa se excluir no início. Quando você está ali aprendendo, quando ainda é muito difícil você tocar em determinados assuntos aos quais você não está pronto. Eu vivenciei isso com minha família. Teve uma época em que minha família dizia um tantinho assim, eu falava desse tanto assim. E eu não queria nem saber se aquelas palavras iam doer, eu só queria botar para fora aquilo que me doía. E até eu descobri que era eu que precisava mudar e que eles estavam vivendo o tempo deles e que para eles se conhecerem, eles precisavam ter um exemplo, demorou. E eu também sofri. Hoje eu compreendo que a minha família tem as suas problemáticas e que eles precisam resolver, mas cada um ao seu tempo. E eu respeito isso. O que é que eu faço? Foco em mim, em resolver a minha problemática. Entende? Quando eu entro nesse mundo do autoconhecimento, eu compreendo que tudo aquilo influencia. E tem gente que diz, não, mas eu não sou influenciado. Claro que você é. Você pode receber a melhor educação dentro da sua casa, mas dependendo da música que o seu vizinho ouve, você vai ser influenciado a gostar daquele tipo de música, você sabia? Pare e observa quantas vezes você já se pegou cantando lá no seu inconsciente a música que você ouviu, que você nem gosta da poxa da música lá, mas o seu vizinho ouve aquela música na falta de educação, em alto e bom som, e aí você aprende a música mesmo sem querer, e aí quando você menos espera, você tá lá, tocando a música lá, enquanto você lava a louça, enquanto você limpa o banheiro, a música tá lá tocando na sua cabeça. Ficou lá, filho, registrado no seu inconsciente. Então você é fruto do meio. Você tem que trabalhar todos os dias para que o meio não te destrua. Porque normalmente o meio vai trazer a possibilidade de autodestruição. É você quem tem que estar vigilante dia após dia com aquilo que você está absorvendo. Entende? Como que eu vou ajudar as pessoas? Eu não preciso. Elas vão se ajudar. Observa essas pessoas que trabalham com ajuda ao próximo. Eu já trabalhei muito, gente, com doação de cesta básica, recolhendo donativos, doando roupa. Hoje eu não faço mais isso. Depois a gente vai falar sobre esse tema. Doando roupas e buscando donativos. Hoje, muito raramente, quando eu vejo mesmo assim que dá aquela coisa, eu digo, tá precisando, eu vou lá e faço. Nem recolho mais donativos, eu vou lá no mercado, compro o que preciso comprar e dou para aquela família que precisa. Por quê? Quando você começa a ajudar pessoas, você entra naquela ressonância de pessoas que precisam de ajuda. E o que acontece? Só entra no seu campo pessoas que precisam de ajuda. E 90% das pessoas que precisam de ajuda não precisam de ajuda. Tá? Assim como você, essas pessoas também têm oportunidade na vida. E se você fez boas escolhas para sair de onde você veio, porque todo mundo, toda e qualquer pessoa, sendo ela que nasceu em berço de ouro ou não, todo ser humano, em dado momento da sua vida, ela recebe a vida, o universo traz a ela um momento de transformação. E cabe a você aproveitar esses momentos e transformar a sua vida. Porém, tem gente que gosta de estar estagnado, não se importa de estar estagnado. Tem gente que não busca o autodesenvolvimento. Tem gente que se acostuma a viver com aquele pouco. E aí você quer ajudar aquela pessoa a todo custo. Aí o que vai acontecer? Você vai atrair essas pessoas para você. E aí, à medida que você for ajudando, mais pessoas vão aparecendo, e mais famílias, e aquele seu trabalho vai ter que aumentar, e você vai trabalhar desesperadamente, feito louco, não mais por você, e sim para tentar ajudar quem não quer ajuda, porque quem quer ajuda vai e faz por si. Você quer ver um exemplo? Eu recebo lá uma cesta básica, tá? Eu não tinha nada na minha casa, eu recebo uma cesta básica. Essa cesta básica dura uma semana. O que é que eu vou fazer? Vou comer toda essa cesta básica, na próxima semana eu pedir uma nova cesta básica, ou eu vou procurar, já que eu tenho um saco de comida dentro de casa essa semana, eu vou procurar fazer uma faxina.
e ganhar o dinheiro. Eu, Simone, procuraria faxina para levantar um dinheiro, para levantar uma guia, para começar um pequeno negócio. Que eu ia me mover, por quê? Porque eu já venho lá da minha infância com esse pensamento. Eu não nasci com a minha vida financeira bloqueada, graças a Deus. No entanto, eu, Simone, vim com a minha vida afetiva bloqueada. E para desbloquear a minha vida afetiva deu muito trabalho. É por isso que a gente está falando sobre ressonância, porque a ressonância, ela mostra em que fase da sua vida ou situação da sua vida você está bloqueado. Dependendo do embaralhamento que você traz com seu pai ou com a sua mãe, a sua vida pode ficar estagnada e você não conseguir fazer nada. Lembra quando eu falei lá da problemática do seu pai, com o tio ou do seu tataravô lá atrás? Às vezes esse problema que ocorreu lá atrás, você traz dentro de ti uma dor que você não sabe por quê. E você não consegue resolver o seu problema. E aí você trabalha, não faz nada e não entende por quê. Porque você traz uma dor que precisa ser tratada. A Bíblia fala sobre isso, sobre maldições que vai até a 4ª geração. E tem muita gente que negligencia isso. Está dentro da igreja muitas vezes e não consegue compreender o porquê a vida não muda, não transforma. Está ali todo dia ouvindo o pastor falar, mas ela não busca se conhecer. Quantas mulheres você conhece que têm problemas no útero? Problema no sistema reprodutivo são problemas emocionais. Problemas emocionais que foram acumulando e que você traz e desenvolve no seu corpo. E muitas vezes esse problema nem começou com você, começou lá com a sua geração lá atrás, da sua avó, bisavó, tataravó e assim vai. E aí não foi tratado lá atrás. E aí você, de forma genética, traz isso. Quantas mulheres você conhece que nunca gerou ou que tiveram problemas de gerar? Quantas mulheres você conhece que sofrem de miomas? É necessário, gente, se autoconhecer. Porque dentro daquilo que você esteja ressoando, você vai atrair para vocês muitos problemas. Eu tive uma fase na minha vida que eu estava tão problemática que eu só atraía problema. Era um problema em cima de outro. Quando você muda e busca o autoconhecimento, você passa a ressoar diferente, você também tem que estar apto a entender que a sua transformação psicológica e emocional vai trazer outras problemáticas e você tem que estar apto a compreender o porquê você está vivenciando aquilo. Uma delas eu já sou casada há 15 anos, estou buscando agora o autoconhecimento. Meu relacionamento depois disso virou uma merda. Claro que virou. Seu parceiro está vibrando diferente de você, poxa. Você começou a se autoconhecer, você mudou sua ressonância, então automaticamente você começa a vibrar aqui em cima e seu parceiro ficou cá embaixo. O que é que você tem que fazer? Buscar equilíbrio disso aí. De forma sábia, vá passando pouco a pouco aquilo que você foi tendo conhecimento para o seu parceiro. Porque à medida que o conhecimento vai chegando, gente, é inevitável a transformação. Não tem aquele que tenha acesso ao conhecimento e ele continue da mesma forma. Tem até um grande escritor aí que falou sobre isso. Não sei se foi Einstein, quem é que foi que falou a respeito disso. Não lembro agora. Mas uma mente que se abre ao conhecimento, ela nunca vai voltar ao seu estado anterior. Por quê? Porque você teve conhecimento. Se eu sei hoje que isso aqui é veneno, eu não vou beber, porque eu sei que veneno faz mal. Mas se eu não sei que aquilo é veneno, eu acidentalmente, em uma tentativa de realizar alguma coisa ou até de cura, eu vou tomar alguma coisa ali que vai me fazer mal e sim eu saber que é veneno. Entende? Então a ressonância ela faz isso. À medida que você for descobrindo, vai em conversas miúdas, passando um pouquinho do conhecimento que você teve. Que à medida que você vai passando esse conhecimento para o seu parceiro, ele também vai se transformando, tá? Agora não espera
a mudança dele, cobrando, tá? Deixa ele se conhecer na medida do tempo dele, porque cada um tem o seu tempo. Você é que tem que ter sabedoria de administrar esses problemas que vão para existir dentro do seu relacionamento, tá? Se o teu parceiro não faz a mínima questão de mudar, tu quer crescer, tu quer estudar, tu quer evoluir, teu parceiro só te puxa para trás, meu irmão, dá um pé na bunda desse relacionamento e cai fora. Aquilo que me atrapalha de crescer só me atrapalha de crescer. Não vai me deixar ir a lugar nenhum. Tchau. Amor próprio, lembra? O primeiro pilar da ressonância, eu digo que é amor próprio. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Amor próprio. Porque se você não tiver amor próprio, você vai ficar que nem burro, carregando uma carroça de 300 quilos, sendo que você não tem a obrigação de carregar o outro. Se ele quiser ir com você, segue os dois. Mas se não quiser ir, tchau. Amor próprio, meu amor. Não fica tendo atitudes destrutivas porque o outro não quer ir. É tchau. É saber fechar ciclos. Ó, esse relacionamento não me acrescenta mais em nada. Tchau. É necessário dar o tchau. É necessário fechar o ciclo. Porque senão você vai ficar ressoando e vai chegar um momento que você vai estagnar. Porque a gente cansa. Então não fica dando murro em ponta de faca. Tudo tem um tempo, mas se você vê que ele está desenvolvendo um pouquinho, mas está dentro do tempo dele, que mesmo ele não chegando lá, mas ele compreende a sua forma de pensar e agir, tá aí um bom parceiro. Mas se ele não te compreende, diz que você tá ficando louca, tira de você o desejo de se autodesenvolver, tira de você o desejo de estudar, o desejo de se arrumar, o desejo de cuidar de você, minha irmã, cai fora. Isso não é relacionamento, isso é prisão. Cai fora. Você tem que estar ressoando, à medida que você fecha esse ciclo, e você está ressoando positivamente, você vai atrair para você um relacionamento positivo. Qual problemática traz para as mulheres, ou até para homens, tá? Porque tem muitos homens que passam por isso também. Traz para nós relacionamentos destrutivos ou tóxicos. Carência afetiva desde a infância. Crianças que foram abandonadas pelos pais. Ah, meu pai tá vivo e não me abandonou, meu pai me criou. Tá. Seu pai viveu com você dentro da mesma casa. Mas o seu pai chegava do trabalho e ele ia lá fazer o dever de casa com você? Ele buscava saber como foi o seu dia? Ele conhecia os seus coleguinhas da escola? O seu pai sabia se você estava precisando comprar cuequinhas novas ou não? O seu pai se importava com o seu dia a dia como criança? Ou seu pai deixou você crescer carente? E você nem percebeu porque ele tinha ali a presença física dele e você acha que ele foi presente em sua vida. Tem muita gente que é carente afetivamente dos pais e nem percebe que é isso. Quantas meninas vivem relacionamentos destrutivos porque foram carentes afetivamente dos seus pais na infância. E aí elas buscam nesses homens o carinho e afeto que ela não teve dos seus pais. E elas não conseguem entender que ela está atraindo esse relacionamento porque ela está ressoando ali na carência afetiva. E aí ela está transformando da imagem do pai para a imagem do homem que ela deseja. E aí automaticamente qual é a imagem do homem que ela tem? A de um pai que nem se importava com ela. Aí o que acontece? Ela ressoa na imagem de um homem que também não se importa com ela. E muitas dessas meninas envolvem-se em relacionamentos abusivos. Você entendeu porque eu disse lá para vocês irem anotando tudo aquilo que vocês sentem? Porque é dessa forma que vocês vão entender a problemática que vocês trazem, desde lá do útero. Tem meninas que conviveram com as mães sendo abusadas dentro de casa pelos pais ou pelos padrastos.
cresceu vendo a mãe apanhar. Aí ela diz, eu não quero isso pra mim. Mas no final, quando ela arruma um homem pra se relacionar, ela arruma um homem exatamente igual ao padrasto dela. E ela não entende. Eu não quero isso pra mim, mas ela ressoa aquilo. Porque ela tem uma carência dentro dela que ela precisa tratar. Simone, como é que trata isso? O primeiro passo para você tratar é você se conhecer, você compreender. Se você sente essa falta, essa carência dentro de você, você tem que compreender e perdoar. Deixa para o seu pai aquilo que é do seu pai, deixa para o seu avô aquilo que é do seu avô e segue você somente com a sua vida, construindo a tua história. É necessário perdoar, inclusive. Tem gente que traz mágoas da infância e na vida adulta tem uma vida toda atrapalhada e não consegue compreender que é por causa do emocional, que ela está bloqueada. Existe todo um sistema. E dentro daquilo que a gente vivencia, a gente pode emaranhar o nosso sistema com alguém da nossa família e isso atrapalhar profundamente as nossas vidas. E depois a gente não entende. Você quer ver uma pessoa, um caso? Eu conheci uma pessoa que ela está há bastante tempo dentro da igreja, né? E tem um público que é muito complicado de você conversar a respeito das questões emocionais, porque tem gente que acha que tudo é demônio, tudo é cão, tudo é opressão maligna, é guerra espiritual, e não entendem que tem coisas que vêm do emocional e dos emaranhamentos familiares, que não tem muito a ver com espiritualidade, né? E aí ela ela tem síndrome do pânico. Ela vivia com medo ferrenho. Ela vive, porque ela não foi curada até hoje. E aí toda vez que ela vinha falar comigo, eu dizia, você tem que tratar o seu medo, porque enquanto você ressoar medo, você só vai atrair situações que te deixem em pavor. E à medida que isso for acontecendo, só vai piorar o seu estado de medo, até você desenvolver a síndrome do pânico. Vai chegar o tempo que você não vai sair de casa, você tem que se tratar. É necessário você buscar ajuda psicológica, já que você sozinha não consegue. Mas vai falar isso para uma pessoa que está 300 anos dentro da igreja. Ela diz que tudo é cão. Ela não quer compreender de olhar para dentro dela e entender que isso tudo começou porque ela tem um problema lá com a irmã dela. Em várias conversas minhas com ela, eu percebi, eu peguei ali o que era que trazia aquele medo para ela. Claro que eu não vou expor aqui a vida de ninguém, mas obviamente ficou claro para mim. Simone, por que você não ajuda ela? Porque para ajudar ela precisa querer ser ajudada. E a primeira ajuda vem de nós mesmos. Que o primeiro passo para poder você vencer qualquer dificuldade de sua vida é você buscar ajuda. Porque enquanto o outro estiver oferecendo ajuda, você não vai aceitar se você não estiver pronto para mudar. Então, se essa conversa hoje te faz parar para pensar sobre algum tema da sua vida que você acredita que precisa de mudança, e você tem estado dentro de igreja, ou centro espírita, ou umbanda, ou qualquer outro lugar religioso que você não tem conseguido, busque ajuda. Eu, lá nos meus 18 anos, tive que lutar sozinha, porque naquele tempo, psicologia não era algo tão aberto e tão fácil de ser encontrado. Hoje tem os CAPs, tem as universidades, né, que tem um centro de apoio psicológico, prestam esse serviço gratuitamente. Hoje é bem mais fácil de você achar ajuda psicológica. Mas, se de um todo você viver em algum lugar que não tem esse tipo de acesso, busque tratar você em você mesmo, porque você é capaz. A mensagem que eu deixo hoje para vocês é acreditar mais em você, porque você é capaz de tudo, inclusive de mudar as suas ressonâncias. Você é capaz de crer e realizar, porque além do crer, você realizar aquilo que você acredita. Porque a partir do momento que você acredita, você está visualizando algo que ainda não existe. Quando você realiza, você traz à existência aquilo que não existia. Nós somos capazes de fazer isso.
Você é capaz de fazer isso. Transforme os seus sonhos em realidade, tá? Portanto, para você fazer isso, mantenha seus pensamentos sempre positivos, mesmo que você esteja vivenciando algo negativo. Para e pensa, por que eu estou vivenciando isso hoje? Que conhecimento, que amadurecimento isso está me trazendo? A partir do momento que você se perguntar o que você precisa aprender com isso, você vai começar a mudar a sua ressonância. Você não precisa julgar o outro, você só precisa mudar a forma com que você enxerga as coisas. Tomei uma topada. Por que aquela pedra estava ali? Por que eu não vi aquela pedra? O que eu estava pensando no momento que eu estava caminhando que me cegou a ponto de eu não enxergar aquela pedra? Entende? Às vezes é necessário ir mais profundo, mergulhar mais profundo nas nossas emoções, nas nossas dores, para poder buscar as respostas que a gente precisa para a nossa autocura, tá? E eu deixo para vocês hoje, vibrações de alegria, tá? Beijo a todos. Até o próximo vídeo.